Olá, boa noite a você que está conectado no site danielcoelho.com.br. São 10 horas e 20 minutos em Recife. A partir de agora, o candidato Daniel Coelho responde a perguntas de internautas ao vivo. Vale lembrar que esta é uma iniciativa inédita nas campanhas. Só um momentinho. Nas campanhas eleitorais de nossa cidade. Esta é a primeira vez que um eleitor pode acompanhar ao vivo um candidato na internet e fazer suas perguntas. Esse espaço reflete o que é a candidatura de Daniel Coelho, uma candidatura transparente e democrática. Hoje vamos responder a perguntas que já chegaram em nosso site e outras que chegarão ao vivo. Daniel, boa noite. Eu gostaria que você cumprimentasse os nossos internautas e falasse sobre a importância desse espaço. Boa noite, Candeias, boa noite a vocês que estão aguardando esse atraso de 20 minutos. Eu quero dizer que estava na inauguração agora do comitê do Raul Jugman, que está participando de nossa campanha, e o trânsito fez com que nós tivéssemos esse pequeno atraso. Então a culpa não foi da nossa equipe, nem do sistema de internet, que funcionou perfeitamente, foi o candidato mesmo que atrasou um pouco. Mas esse espaço vai ser assim, a gente está... momento eleitoral, é durante a campanha, são as caminhadas, as reuniões, e sempre no fim da noite, após o programa eleitoral, a gente vai estar aqui para conversar, para dialogar. Na quarta-feira foi um sucesso o programa, a audiência só fez aumentar ao longo da noite e ficaram muitas perguntas não respondidas. Então voltar hoje realmente é a oportunidade de tirar essas dúvidas, e eu quero realmente agradecer a vocês que estão acompanhando pela internet nessa ação inovadora que demonstra a maneira interativa e democrática que a gente quer levar a administração da Prefeitura do Recife. Daniel, antes de responder as perguntas, nós vamos exibir mais uma matéria, que é outra triste realidade aqui do Recife, que é a dos dependentes do crack e como isso reflete na segurança pública. Roda VT. A laje da Biblioteca Popular de Afogados virou morada para desabrigados. A situação é complicada. Os moradores reclamam da falta de segurança. Porque aqui, minha filha, droga, tráfico aqui é uma coisa séria. A coisa é a mesma. Eu moro aqui há 10 anos, já fui assaltada pela 7ª vez agora. E se eu não tivesse corrido atrás para prender o ladrão, estava aí solto até hoje. Um lugar abandonado, sem policiamento, tem muito delinquente na área. A gente fica sempre exposto a eles. Estão cansados de esconder as drogas deles aqui na biblioteca, entendeu? Usa e volta para dentro. Eu acho que no lugar do CAPS seria melhor umas clínicas fechadas, porque eles fazem o tratamento, mas tem um horário do almoço em que eles saem, tem um horário, eles não são internos, eles são a pessoa que entra e sai a hora que quer. Daniel, eu gostaria que você comentasse a matéria e falasse da sua proposta para os dependentes de drogas como o crack. Olha, a questão do crack ela é um problema recente na cidade e no país como um todo. Há cerca de 10 anos atrás nós não tínhamos essa questão grave que é o uso do crack. Nós já tínhamos dependência a álcool e a outras drogas, mas o crack ela coloca essa problemática num patamar diferente. Naquele período, há 10 anos atrás, o Brasil começou um processo de colocar esses CAPs, os CAPs hoje que estão espalhados na cidade, que é um hospital-dia. O CAPS nada mais é do que um hospital onde o doente de transtorno mental vai, recebe o tratamento, recebe medicação e depois volta para o convívio familiar. Quanto a isso, nenhum problema. O CAPS, conceitualmente, ele é muito bom, mas não para o caso do crack. No crack, a gente precisa internar. Não dá para tratar alguém que está viciado em crack, a pessoa retornando para casa e voltando para o convívio das mesmas pessoas que fazem uso da droga. Então, a gente precisa de um local para internação e como fazê-lo. O desafio é grande e o custo é muito alto. A gente está propondo parcerias com as entidades filantrópicas, com as comunidades terapêuticas, parcerias onde há voluntariado, onde tem gente que já está fazendo esse serviço sem apoio do poder público. É muito mais barato a gente dar apoio a estas instituições do que construir prédios, fazer concurso público para psicólogos, médicos, assistentes sociais, ou seja, montar toda uma infraestrutura do poder público. Então, através dessas parcerias, a gente vai poder efetivamente combater aquelas pessoas, ou dar tratamento às pessoas que hoje estão viciadas ao crack, e com o outro lado, com a outra mão, nós vamos atacar o lado social e cultural. É aí que a gente vai fazer a prevenção do crack. É fácil identificar onde está a vulnerabilidade. Famílias com pai e mãe alcoólatra, famílias desestruturadas, zonas com baixo índice de urbanização, as comunidades mais carentes. É ali onde tem potencialmente os futuros viciados, os futuros criminosos. Então é ali que a gente tem que atacar, com programas sociais, com esporte, com cultura, com lazer. O Recife hoje tem 7 centros sociais urbanos, no bairro da Mostardinha, do Totó, Alto do Mandu, Alto Santa Terezinha, Coelhos, Peixinhos,
todos eles abandonados. Espaços esses que foram criados nos anos 80 e hoje, numa parceria entre o governo do estado e prefeitura, estão lá, né, simplesmente abandonados. Nós não precisamos inventar nada novo. Vamos recuperar esses espaços, fazer deles centro de referência para que as crianças possam praticar ali o esporte, possam ter o futebol, a natação, pode ter aula de dança, de teatro, ou seja, um espaço de convívio que retire as crianças da droga. Essa é a ação preventiva, junto com a ação, junto com as entidades filantrópicas e comunidades terapêuticas, nós vamos fazer o tratamento e com a prevenção através do esporte, cultura e lazer. É assim que a gente vai combater a questão do crack e começar a vencer essa guerra que, infelizmente, hoje está sendo perdida pela nossa juventude. Daniel, nós temos aqui algumas perguntas que chegaram no nosso site para você responder. A primeira vem de César Ferraz. Ele pede uma explicação sobre o caso das notas frias. César, acho que é importante você nos dar essa oportunidade de conversar e esclarecer esse assunto com o eleitor. Esse foi um caso que aconteceu já há alguns anos atrás, já fazem acho que 6 anos. Eu fui vereador do Recife num período onde a Câmara recebeu uma denúncia, a Câmara como um todo, de que ali estavam havendo irregularidades na prestação de conta dos gabinetes. O que é que acontecia? Os assessores de todos os gabinetes, não só do meu, prestavam contas de suas despesas, sejam elas referentes a um almoço, ao combustível que abasteceram nos seus carros. Essas notas eram repassadas ao controle interno da Câmara, o controle interno fazia a avaliação, estando elas corretas, fazia o pagamento da despesa. Foi identificado que o controle interno estava falhando, não estava identificando algumas notas que que não estavam regulares. E aí o que é que aconteceu? No primeiro momento, quando isso foi identificado, nós fizemos a restituição completa dos recursos que foram questionados. Então não houve em nenhum momento R$1 de prejuízo ao poder público. Foi restituído o valor. Hoje a gente já tem a tranquilidade, porque esse processo já passou, já está identificado que não há culpa nenhuma de nossa parte e é importante a gente ter realmente a oportunidade aqui de esclarecer isso mais para quem está em casa e não há nenhum problema da gente falar nesse assunto, muito pelo contrário, eu acho que transparência é isso, é a gente poder dialogar, poder conversar e eu acho que vocês podem inclusive pesquisar e vão confirmar que o caso é esse, que é algo encerrado, com certeza. É importante a gente ter essa oportunidade de falar do assunto. Transparência e democracia, na verdade. Tem outra pergunta. O Elton Passos, ele diz que Recife é uma cidade com muitos animais abandonados, mas com poucas políticas públicas de proteção. E pergunta se você tem algum projeto em relação aos animais de rua. Olha, a questão dos animais é uma paixão minha, muito antes de ser candidato a prefeito. Como vereador, como deputado, a militância na defesa da causa animal sempre foi uma bandeira nossa. Pela compreensão de que nós devemos respeitar a vida é colocada na terra por Deus, nós temos a obrigação de respeitá-la. Várias bandeiras nós abraçamos nessa causa. A primeira, proibir a matança no CVA, aquela carrocinha que tirava o cachorrinho da rua e simplesmente executava, matava. Isso foi uma lei nossa no município, apresentamos também esse debate na Assembleia. A questão das carroças de tração animal, um absurdo na cidade do Recife, você ainda tem uma carroça sendo puxada aí, puxando por um cavalo magro apanhando, trabalhando 12 horas ao sol, sem se alimentar, sem beber água, atrapalhando o trânsito, atrapalhando quem passa de bicicleta, de ônibus, de carro, ou seja, trazendo transtorno para todo mundo e ainda o animal sendo maltratado. Fizemos também legislação para proibir essa prática na cidade. A lei foi aprovada e não é cumprida. A prefeitura simplesmente ignora, não prepara a nossa guarda municipal para atuar diretamente contra esses casos de abuso. Essas são algumas das bandeiras, temos várias que já abordamos e eu acho que a questão animal é muito importante. No nosso governo isso vai ser prioridade e para transformar isso em prioridade, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar, Candeias, um problema que a gente tem hoje. A causa animal, ela está no mesmo orçamento da Secretaria de Saúde. O que é que isso quer dizer? Que você está competindo no medicamento que vai para o idoso, você está competindo com a defesa dos animais dentro do mesmo orçamento, com o mesmo dinheiro. Nós vamos tirar a causa animal da saúde humana e vamos colocar na questão ambiental, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente não tenha esse tipo de concorrência, para que quando a gente esteja falando em falar no bem-estar animal, a gente não esteja dizendo que para isso a gente vai estar correndo o risco de perder qualidade no serviço de saúde para os humanos. Então, vamos separar os dois e fazer da causa animal uma prioridade no campo ambiental e uma prioridade no respeito à vida, que, como eu disse, é um princípio que carrego desde o meu primeiro mandato como vereador. Daniel, tem mais. O Igor Marques pergunta quais são as suas propostas para a área da cultura. Igor já está frequentador, acho que na quarta-feira Igor fez pergunta e já está voltando, já bati um papo com ele no Twitter, então a gente já está se conhecendo, realmente a oportunidade é muito boa, essa coisa da internet é legal. Olha, Igor, a cultura, a gente precisa, em primeiro ponto, descentralizar a cultura. Já foi feita uma descentralização da cultura no Carnaval, que é interessante e é uma proposta legal, e tudo que for legal, que for bem feito da atual gestão, a gente vai continuar.
o que estiver errado nós vamos consertar. Então descentralizou o carnaval. Mas por que só o carnaval? Nós temos que descentralizar a cultura o ano todo. Nós temos que descentralizar a cultura olhando aqueles pequenos grupos culturais. É o grupo de dança, é o grupo de música da igreja, é a banda marcial da escola. Ou seja, aquele pequeno grupo cultural do bairro, com muito pouco, ele pode fazer muito. São poucas coisas, é um instrumento, é a roupa, é aquele pequeno apoio que faz uma grande diferença. Então nós vamos apoiar os pequenos grupos locais e vamos estabelecer um critério único para a contratação dos artistas. Hoje, o artista que vem de fora, ele recebe o cachê antecipado e cachês altíssimos. O artista local passa 6 meses, 1 ano para receber o pagamento. Isso acontece com quase todo mundo na cidade. Como é que a gente pode admitir que alguém vem de fora e tem um tratamento melhor do que quem faz a cultura pra gente aqui, do que quem é de nossa terra? Então, se você pode pagar o cachê antecipado, paga de todo mundo. Se não pode pagar o todo mundo, vai pagar todo mundo depois. Nós não vamos admitir que aqui no Recife, na nossa prefeitura, nós tenhamos um artista de fora recebendo com critérios diferentes do que a gente vai dar ao artista local. Então, isso com certeza vai trazer valorização, vai trazer autoestima para quem faz cultura aqui no estado e com apoio aos pequenos núcleos culturais, a gente vai estar fomentando não só os grandes artistas, os famosos, mas a gente vai estar também dando oportunidade de identificar novos valores, porque a gente sabe que está cheio de gente aí talentosa nos bairros da cidade do Recife, só esperando uma oportunidade. Matheus Albuquerque diz assim: o governo federal do PT e um estadual do PSB tornarão, na sua opinião, uma gestão tucana na prefeitura difícil? Matheus, também um abraço para você, outro que acompanha a gente sempre no Twitter, está sempre interagindo. Eu acho que não é problema não, problema de jeito nenhum. O Recife teve um momento de sua história, e não faz tanto tempo, quando a gente tinha João Paulo prefeito e Jarbas governador, eles eram adversários no campo político eleitoral, mas fizeram mais parcerias do que a gente tem atualmente com o João da Costa prefeito e o Eduardo governador. Eles são alinhados. Eduardo Campos pediu voto para João da Costa na última eleição, como também pediu Lula, como também pediu Dilma. Estão todos alinhados e as parcerias não aconteceram. Não aconteceram porque o prefeito é ineficiente, a prefeitura é incompetente, eles não dão agilidade, os recursos vêm e eles não conseguem aplicar. Está aí a Via Mangue, que está há 12 anos parada, quer dizer, essa gestão do PT não conseguiu implementar uma obra com recursos federais. Então, no nosso governo, vão ter mais parcerias do que há atualmente, tanto com o governo estadual como com o governo federal. O governador vai querer fazer obras no Recife, vai querer investir na cidade. E para isso ele vai precisar de um prefeito ágil, de um prefeito que coloque em prática e dê condição de fazer realmente as obras. E isso a gente vai fazer, eu acho que não vai haver nenhum problema. Pelo contrário, nós vamos fazer uma gestão completamente integrada, porque a eleição passa. Política passa, depois a gente tem que trabalhar em favor do povo e eu não acredito que a gente vai ter nenhum tipo de discriminação por parte do governo estadual ou federal com a cidade do Recife. A discriminação não seria com o meu partido ou com a figura do prefeito, seria com a cidade e eu acho que eles vão governar com compromisso com a cidade, porque é isso que todo mundo espera, é isso que o eleitor espera e eu tenho certeza que vai acontecer. Daniel, nesse momento nós temos mais de 115 pessoas online. Queria agradecer a você de casa que está conosco. Acompanhe, divulgue e faça a sua dúvida, faça a sua pergunta, tire sua dúvida aqui com o nosso candidato a prefeito, Daniel Coelho. Tem mais pergunta, Daniel. Marcos Lopes pergunta se você tem algum projeto para diminuir a violência aqui no Recife. A questão da violência ela é um problema extremamente grave. Todas as pesquisas colocam, se não o maior problema, o segundo maior problema da cidade. E o que é que a gente pode fazer? A gente sabe que uma responsabilidade disso é do governo estadual. A questão do policiamento é uma questão estadual. E aí a gente tem que cobrar do governador. Mas o município tem também sua responsabilidade. Aonde está a responsabilidade do município? Se cabe ao Estado ser a mão forte, cabe ao município ser a mão amiga, ser a mão que dá apoio, que identifica as áreas de vulnerabilidade. E aí a gente já falou um pouco aqui dos centros sociais urbanos que nós vamos recuperar, com esporte, cultura e lazer. Isso ajuda no combate à violência. Esse é o exemplo de Medellín. Medellín é uma cidade na Colômbia muito parecida com Recife. População de cerca de 1,5 milhão de habitantes. Chega a ser mais pobre do que a cidade do Recife, ou seja, com mais conflitos sociais. E uma cidade que tinha 150 assassinatos a cada 100 mil habitantes há 6 anos atrás. Só em comparação, o Recife tem 49 assassinatos a cada 100 mil habitantes hoje. Eles tinham 3 vezes mais violência do que a gente tem aqui. Conseguiram, em 6 anos, sair de 150 assassinatos por 100 mil habitantes para 22. Estão com uma cidade bem mais segura do que a nossa. Como foi feito? Ação social, identificação das áreas de vulnerabilidade. Lá eles construíram bibliotecas, fizeram aulas de dança, de cultura, de esporte, teatro, ou seja, resgataram a visão dos jovens de que eles estão inseridos na sociedade, de que eles têm oportunidade, de que eles podem participar ativamente da vida da cidade. Resgatou-se a autoestima dessas comunidades e os resultados apareceram. Está faltando aqui no Recife a gente fazer isso.
nós temos já espaços. Você tem 7 centros sociais bonitos, eu digo, os espaços são grandes, né, são amplos e estão hoje completamente abandonados. A gente tem que resgatar isso. Não precisa propor nada novo, é só fazer funcionar o que está aí. Eu fico chateado quando chega esse momento de eleição e a gente vê o pessoal prometer tudo. Chega agora, vai construir não sei quantas centenas de hospitais, de escolas, de espaços públicos. Não faz os que estão aí funcionar. Primeiro passo do nosso governo vai ser fazer o que eles abandonaram funcionar, vai ser resgatar o que já tem pronto e que não está acontecendo. Isso vai ser na área do combate à violência, nesses espaços sociais, a gente vai fazer isso com orçamento participativo, a gente vai fazer isso com as unidades de saúde. Nós vamos resgatar, né, esse fiado que eles fizeram e não pagaram ao povo. Esse é o primeiro compromisso que a gente está assumindo com a população. Daniel, Bruna Roberta diz que o bairro da Mostardinha está um nojo, lixo por todo canto, comércio desorganizado e pergunta se você tem algum projeto para acabar com a sujeira da cidade. Olha, Bruna, tive hoje à tarde aí no bairro da Mostardinha, nós tivemos exatamente no centro social, ela deve conhecer muito bem o CSU da Mostardinha, que caiu, né? Um prédio que caiu, abandonou e ficou lá, né? E isso mostra o abandono quando a gente falava agora há pouco da problemática da violência e dessa questão do esporte, cultura e lazer. É verdade, o lixo completamente disparado no bairro. E aí eu quero atacar um primeiro ponto, que é a questão da educação ambiental. Antes da gente chegar na questão da limpeza, eu quero falar um pouquinho disso. A Prefeitura tem um orçamento de comunicação, de publicidade, no ano de 2009, 14 milhões de reais. 2010, 15 milhões de reais. 2011, 15 milhões de reais. Esse ano, até agora, já gastaram 16 milhões de reais em comunicação e publicidade. Essa verba, ela não é do prefeito, ela é do povo. E como é que ela está sendo usada? Só para promover a figura do prefeito, para promover o seu partido. No nosso governo, a verba de comunicação e publicidade, ela vai ser usada única e exclusivamente para trazer conceitos de educação ambiental, conceitos de civilidade, de respeito ao espaço público, ensinando as pessoas que não joguem lixo no chão, que não joguem lixo no canal, ou seja, mostrando às pessoas que a gente pode conviver de uma forma mais harmônica nessa cidade, nesse espaço, nesse nosso espaço que é público. Se você fizer uma reflexão aqui conosco, você vê que o mesmo cidadão que vai no shopping center e não joga o lixo no chão no shopping de jeito nenhum, ele respeita aquele espaço que é um espaço privado, quando ele bota um pé na calçada e pisa na rua, ele joga o lixo fora no chão. Quer dizer, o espaço público é dele e ele não respeita, o espaço do shopping é privado e ele respeita. Por que isso? É porque está faltando a gente compreender que o poder público precisa ser mais ativo nessa questão da educação ambiental. Com essa mudança da utilização da verba de comunicação, não em favor da figura do prefeito, mas sim em favor da sociedade, a gente vai começar a mudar esse conceito de convivência urbana. A questão também da limpeza urbana, é importante que a gente mude o formato do contrato atual. Por que a cidade está tão suja e por que a coleta não funciona como deveria? Hoje, a coleta da cidade do Recife ela é feita em 80% da sua área por uma única empresa. Todos os especialistas, o Tribunal de Contas do Estado, aconselham que a coleta seja dividida em 4 lotes, que nós façamos uma divisão na cidade em 4 áreas e que a partir daí cada empresa assuma uma área. Para que isso? Aumentando a concorrência, a gente pode comparar preço, então diminuir o custo, pode comparar a qualidade do serviço, mostrar por que é que a Zona Norte o lixo foi recolhido às 6 horas da manhã e na Zona Sul só foi recolhido às 9. A gente pode comparar. Eu nunca vi concorrência ser ruim para quem compra. Concorrência é bom. Então nós vamos ampliar a concorrência na coleta e na destinação do lixo para diminuir o preço e melhorar a limpeza urbana. Junto com a educação ambiental, a gente vai poder limpar os bairros da cidade do Recife, que concordo plenamente com a internauta, né? Mostardinha é um deles, mas a cidade como um todo está muito suja, para a gente poder deixar a cidade mais limpa, mais agradável da gente circular, da gente viver. Daniel, a audiência não para de subir, nós já temos mais de 130 pessoas nos vendo e ultrapassamos o número de internautas do dia de estreia. Muito obrigado. Quer agradecer também aos internautas? Agradecer, eu acho que esse espaço, a tendência é que essa audiência só cresça, porque realmente é algo inovador. Nós estamos dando a oportunidade de diretamente responder a você. Enquanto alguns candidatos se escondem atrás do marqueteiro, atrás da maquiagem, coloca alguém para falar por ele, a gente está aqui diretamente, né, conversando, dialogando, falando de assunto bom, de assunto ruim, sem nenhum medo, porque nós não temos nada a dever. Né? Muito pelo contrário, a gente está querendo mudar os conceitos da política, está querendo fazer uma política mais democrática, mais aberta e mais transparente. E com a participação de você que está em casa, a gente vai poder construir isso. Então a gente pede que não só você acompanhe e pergunte, mas aqueles que estão convencidos que nós estamos trazendo uma proposta de mudança e renovação para a cidade, que também nos ajudem multiplicando. É Facebook, é Twitter, ou seja, os instrumentos das redes sociais, que eles sejam usados para a gente multiplicar essa corrente verde que está aí abraçando a cidade do Recife. E as perguntas não param de chegar. Janete
Dutra diz, saúde também deve ser prioridade de gestão. Você concorda? Saúde, aí a gente falou da segurança, eu disse que às vezes primeiro, às vezes segundo. Saúde, né, é a outra questão que é mais citada sempre por todo mundo da cidade. Quem tem o seu plano de saúde talvez não lembre, mas 80% da cidade do Recife é usuário do SUS. Essas pessoas sabem como funciona o sistema de saúde. As pessoas chegam às 3 horas da manhã no posto para pegar uma ficha, para talvez ter uma consulta daqui a uma semana. E a gente não consegue realmente entender o porquê disso. A gente tem tanta tecnologia hoje, veja, a gente está falando aqui pela internet, quer dizer, vocês estão em casa, estão nos assistindo, a tecnologia é muito grande. Se você vai na prefeitura hoje e vai lá pegar suas informações com o seu documento na Secretaria de Finanças, você vai ver que rapidamente eles vão dizer se você deve ISS, se deve IPTU. Então essa tecnologia ela existe também na prefeitura. Mas o cidadão, quando chega num posto de saúde, né, e apresenta seu documento, ele não existe. Ninguém tem lá no sistema de computação as consultas que ele teve, se ele tem uma alergia, se ele tem diabetes. Quer dizer, por que a gente não usa a informática, a tecnologia a favor das pessoas? Por que ela só é usada para cobrar? Então nós vamos colocar, a gente já está inovando aqui na campanha com esse espaço usando tecnologia. Imaginem o que a gente vai fazer na gestão. Nós vamos informatizar o sistema de saúde, nós vamos colocar o prontuário online de todos os pacientes da cidade num sistema uniformizado, interligando os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, para que você, como usuário, aquela pessoa que usa o SUS, estando ele em qualquer unidade de saúde da cidade do Recife, ele seja identificado, as pessoas saibam quem ele é, e se ele precisar de uma consulta com um médico especialista, se ele precisar de uma cirurgia, que aquilo seja marcado diretamente pelo sistema de informática. Imagine um cidadão chegar no posto de saúde, né, e já ser recebido com um boa tarde, dona Maria. A senhora esteve aqui na semana passada, falou com o doutor João, agora tem uma consulta com a doutora, com a doutora para tratar do seu problema. Então, isso é um avanço muito grande. E aí pode ter gente perguntando, você está falando de uma utopia. Imaginem que isso já está acontecendo em várias cidades brasileiras. Vi com meus próprios olhos isso acontecer na cidade de São Paulo, onde é um governo do PSDB, do nosso partido. E aí fica a pergunta, por que fazem lá e por que não fazem aqui? Falta de vontade, falta de energia para a gente inovar e trazer a tecnologia a serviço do cidadão, como a gente vai fazer na área de saúde. E com certeza vamos ter grandes resultados na cidade. Daniel, Ivan Macena, que nos assiste, diz que você segue sendo a esperança ímpar de salvação da cidade do Recife. Ele diz que a cidade está abandonada, os esgotos estourados há meses e sem solução. E pergunta, qual seria a melhor proposta para sanear e tratar os esgotos do Recife? Olha, Ivan, é verdade, a questão do saneamento aqui é muito grave. 60% da cidade do Recife não está saneada. É muita coisa, é mais da metade. Primeira coisa que me deixa completamente indignado é que chega agora o momento eleitoral, aí a gente vê esse pessoal que governa o Recife, que governa o Estado desde sempre. Fazem 40 anos que eles governam. Se você olhar as demais candidaturas, vocês vão ver que todos eles passaram no poder. Governaram o Estado, governaram o município, hoje está quase todo mundo apoiando um candidato só. E de quem é a culpa de 60% dessa cidade não estar saneada, se não dessas pessoas que estão governando há tanto tempo? Por que eles não fizeram saneamento? Por um conceito atrasado e ultrapassado de que saneamento é algo que está embaixo da terra e não dá voto. Nós não podemos ter esse tipo de compreensão. Saneamento é importante para a saúde. Se você tem uma comunidade saneada, você tem menos gasto na saúde, as pessoas vão adoecer menos. Então, como é que a gente pode modificar essa questão? Primeiro ponto, ir buscar os recursos que estão disponíveis. Tem recurso do Banco Mundial, tem recurso do Banco Federal, e como eu disse, está parado porque a prefeitura hoje é incompetente, ela é lenta. O Banco Mundial fez um projeto do Capibaribe Melhor para a zona norte da cidade do Recife, onde previa saneamento de diversas áreas, e o que é que aconteceu? Nada. O dinheiro veio, ficou parado, ficaram brigando, ficaram preocupados com a luta pelo poder e esqueceram de fazer as intervenções. Com a nossa gestão, uma gestão mais ágil, mais moderna, uma gestão focada única e exclusivamente em servir as pessoas, o nosso governo não vai ter briga política. Nós não vamos perder um dia brigando politicamente, fazendo confusão com o partido. Esqueceu, isso não é moto da gestão. Nós vamos estar focados em dar solução aos problemas. O dinheiro está aí, precisa alguém aplicar. A gente vai aplicar no saneamento e nós vamos com certeza avançar e avançar muito na questão do saneamento básico. Como também ir buscar parcerias. Hoje foi feito um contrato atualmente entre a Compesa e a iniciativa privada, uma PPP, para resolver a questão do saneamento. Qual é o problema dessa parceria e onde é que a gente vai entrar a partir do ano que vem como prefeito da cidade? A parceria foi feita sem a garantia de que o investidor privado ele vai aumentar a área saneada. Ele está entrando para poder recolher o esgoto desses 40% que já está feito. Esses 40% que já está feito, não precisa de parceria com a iniciativa privada. Eu quero parceria para os outros 60%, para o que não foi feito. É assim que a gente vai buscar o recurso complementar a esse que já está disponível para poder dar solução a essa questão.
Daniel, Israel Diniz de Carvalho diz: os bairros do Ipicep, Imbiribeira e Ibura estão nojo, abandonados, sem iluminação, saneamento. E pergunta: você dará atenção também a estes bairros? Quais suas ideias? Como é o nome do internauta? Israel. Ô, Jael, olha, também falei agora que estava na Mostardinha e tive também no Ipicep, você vê como a gente está andando. Tive aí no bairro hoje à tarde para mostrar algumas áreas que foram arborizadas por nós em nossos mandatos de vereador, com ajuda e colaboração de moradores. Um carinho muito grande que eu tenho por essa região e eu conheço bem os problemas do Ipicep e do Ibura. A gente tem um canal no Ipicep, tem um canal no Ibura, que a toda chuva alaga. Isso é uma vergonha. Como é que você tem, como é que esse pessoal tem coragem de governar há tanto tempo e não dar solução a um problema tão simples? Você anda no Ipicep, anda no bairro do Ibura, principalmente na parte de baixo do Ibura, e escuta essa reclamação dos canais. Choveu, alaga. Por que esse problema não é resolvido? São coisas, sabe, que deixam a gente indignado. E até por isso que eu resolvi aceitar esse desafio de disputar a Prefeitura do Recife. Essas áreas estão completamente esquecidas. Nós conhecemos bem os problemas, tanto do Ibura como do Ipicep, do Jordão, toda a região sul da cidade do Recife. E a gente sabe realmente que são áreas até mais esquecidas do que o restante da cidade. Essas duas questões que a gente citou agora, dos canais, do Ipicep e do Ibura, vão ser prioridade. Essas são as nossas primeiras intervenções naquela região da cidade, porque a gente sabe, choveu e agora a gente está em período de inverno, alaga imediatamente e tem gente que saiu de casa e não consegue voltar, como também tem muitas residências que são invadidas pela água. Então essa é a nossa primeira intervenção, de muitas outras que virão para trazer melhoria para essa região. Daniel, Guilherme Silveira pergunta o que você pretende fazer para mudar a realidade que está o Recife Antigo. Ele diz que à noite fica completamente abandonado, sem segurança, gente vendendo e consumindo drogas, além de falta de iluminação e policiamento. Olha, o Recife Antigo é uma área, é inadmissível você ainda ter problema de criminalidade num bairro tão pequeno. O Recife Antigo só tem 4 entradas e 4 saídas, é uma ilha. As pessoas têm que entrar por a ponte. Primeiro ponto, por que não coloca uma guarita da Guarda Municipal na entrada de cada ponte? E aí você pode ver quem entra e quem sai e ter o controle do bairro. Nós vamos monitorar o Recife Antigo, 100% da sua área com vídeo. É tão simples, é tão barato, a gente está fazendo isso aqui. Olha, tem uma câmera aqui nos filmando, você está nos vendo em casa. Por que a gente não pode botar a câmera e monitorar o Recife Antigo como um todo, usando a tecnologia? É barato e dá para fazer. Ali no Recife Antigo nós temos o Porto Digital. É o maior centro de tecnologia do Nordeste, um dos maiores do país, destaque mundial. Nós temos ali a tecnologia do futuro. E nós temos também no Recife Antigo a história do nosso passado. Nós podemos representar o Recife de 200 anos atrás com o Recife de 50 anos à frente naquele espaço. Restringindo o uso do veículo individual, fazendo estacionamento de garagem nas 4 entradas, nas 4 pontes, para que a área interna ela tenha um pouco desse passado que já foi. Com muita tecnologia, com internet livre, internet Wi-Fi, para dar suporte ao Porto Digital, mas com a restrição da utilização de carros, bicicletários ali colocados, fazer da iluminação, a iluminação, uma simulação do que foi a iluminação dos candeeiros do passado, as lâmpadas temáticas, ou seja, dar aquela cara do Recife Antigo histórico, mas com muita tecnologia. A gente vai transformar o Recife Antigo no piloto da cidade que a gente quer. Por ser uma área muito pequena, importante para o turismo, importante para a geração de empregos através do Porto Digital, a gente vai simbolizar ali o Recife do futuro e a partir do Recife Antigo nós vamos expandir esse conceito para a cidade como um todo. Então a gente vai colocar realmente o Recife Antigo como um grande exemplo da cidade que a gente quer construir. Daniel, nesse momento nós temos 145 internautas e as perguntas também não param de chegar. Onício Neto pergunta se você tem alguma proposta para os processos que envolverão a Copa do Mundo. Olha, a Copa do Mundo vai vir para o Recife daqui a 2 anos e uma coisa que a gente tem que avaliar, em primeiro lugar, é que cidade nós vamos mostrar para o mundo. A gente não tem que estar preocupado simplesmente com o evento, a gente tem que estar preocupado com o que vai ficar depois, com o legado e com essa imagem. As pessoas podem ter uma imagem muito boa do Recife ou podem ter uma imagem ruim dessa cidade. Hoje o Recife é uma cidade com trânsito caótico, uma cidade onde as pessoas não respeitam o espaço público, é uma cidade que com certeza não passará a melhor das impressões. Nós não vamos conseguir em 2 anos resolver o problema do trânsito ou da segurança por completo, mas a gente pode melhorar muito, podemos enfrentar essa situação e melhorar bastante. Mas podemos, acima de tudo, apresentar ao mundo uma cidade com melhores conceitos de convivência. A gente já falou aqui da mudança que a gente quer implementar na utilização da verba pública, da verba de comunicação e publicidade, exatamente para mostrar uma cidade que respeita o espaço público, onde as pessoas não jogam lixo no chão, onde as pessoas são educadas, onde as pessoas são receptivas e calorosas. Essa questão do contato, do calor humano, ela talvez seja mais forte
do que, né, a riqueza, do que o dinheiro, do que outras questões. Então nós vamos inverter essa lógica, vamos mostrar uma cidade mais solidária, né, e isso vai ser percebido claramente pelo turista que aqui chegar. Com as intervenções que vamos fazer no trânsito, claro que a gente não vai resolver, mas vamos amenizar. Vamos mostrar uma cidade preocupada com o coletivo, com o transporte público, com as ciclovias, com as calçadas. Vamos fazer o resgate de áreas urbanas importantes. E aqui eu quero usar o exemplo da Mata do Engenho Shoa, que é uma área de 192 hectares, margeando 11 bairros da cidade do Recife, saindo do aeroporto dos Guararapes, pegando aquela região de Tigipió, Barro, Areia, chegando até o Ibura. 192 hectares de Mata Atlântica, completamente abandonado. Imagine você ter para o turista, né, uma área de Mata Atlântica, desta magnitude, desse tamanho, para que o turista possa fazer uma trilha, ali ele possa caminhar, né, possa até imaginar um pouco o que foi o Recife de 500 anos atrás, antes da chegada dos portugueses. Isso é até um resgate de nossa história. Nós vamos recuperar essa área, vamos transformar num parque, num espaço público, e isso vai ter um impacto muito grande no turismo. Então, eu acho que, como um todo, essa questão da COP e do turismo tem muito a ver com a qualidade de vida. Quando a gente conseguir resolver os problemas da cidade e elevar a qualidade de vida, a gente vai estar também ajudando a receber melhor quem nos visita. Daniel, Gabriel Alexander pergunta o que é preciso para termos um Recife melhor? Olha, o que é preciso para termos um Recife melhor, em primeiro ponto, é uma gestão mais eficiente, com menos utilização política dos recursos públicos. A gente falou da comunicação, tem o problema dos comissionados. O Recife tinha cerca de 3 mil comissionados, hoje tem mais de 7 mil. São 35 mil funcionários na Prefeitura do Recife. Eu não tenho nada contra ter funcionário na Prefeitura, eu quero gente trabalhando na Prefeitura, mas para servir a população. Nós queremos médicos, nós queremos enfermeiros, professores, garis, assistentes sociais. Nós queremos pessoas que estejam prestando algum serviço e não gente na Prefeitura sendo pago pelo poder público para fazer política partidária, para participar, né, para trazer benefício para o partido do prefeito ou para o próprio prefeito. Não, isso vai acabar. Quando a gente conseguir implementar uma gestão voltada para a população, nós vamos fazer uma cidade melhor, nós vamos conseguir cumprir as promessas da saúde, da educação, da segurança. Por que todo mundo vem na eleição, promete as coisas e depois não termina não cumprindo com as promessas? Porque não muda o essencial, não muda o conceito político. Continua chegando lá querendo governar para os políticos e não para o povo. Quando a gente começar a governar para a população, vocês vão ver a capacidade de transformação que a gente vai conseguir implementar na cidade do Recife. Daniel, Luísa Lucena pergunta o que você pretende fazer, aliás, se você pretende fazer mais ciclovias para a cidade. Não é só fazer mais ciclovias, Luísa, é fazer bem feito e fazer de forma planejada. Foi feita agora uma intervenção na Zona Norte do Recife desastrosa. O binário ali na estrada do encanamento, onde foi feita uma ciclofaixa, aquilo não dá solução. Foi ruim para quem usa o carro, ruim para quem usa o ônibus e para o ciclista não soluciona. Não adianta um trecho isolado de ciclovia. Nós temos que interligar a cidade. Se é para fazer ciclovia na Zona Norte, eu tenho que pensar como é que eu vou interligar toda a Zona Norte do Recife, com Casa Forte, Casa Amarela, como é que eu ligo a Zona Norte até o centro da cidade, como é que eu ligo o centro a Imbiribeira é o Jordão, o Jordão é o Ibura é Tigipió, Jardim São Paulo, né, e por aí vai. Ou seja, criar uma rede integrada de ciclovias. Muito parecido com a rede de metrô. Quando você entra na rede, você tem condição de ir para qualquer ponto da cidade. Vai ser assim com as ciclovias. Nós vamos fazer ciclovia na cidade toda, de forma planejada, nada de trecho isolado. Hoje, ali na Avenida Boa Viagem, a gente tem uma ciclovia que é de lazer. Eu não conheço ninguém que mora e trabalha na Avenida Boa Viagem. Então, aquela ciclovia é para as pessoas passearem. Ótimo, nada contra a utilização da bicicleta como lazer. Mas a gente quer muito mais. A gente quer a bicicleta como meio de transporte. E para isso, precisamos da rede integrada. Daniel, a audiência está subindo. Nesse momento, nós temos 155 pessoas nos assistindo. E tem mais pergunta. Felipe Barros pergunta o que você vai fazer sobre o péssimo serviço de transporte coletivo. Ele diz ônibus lotado, em uma situação complicada. O transporte coletivo é um dos problemas graves dessa cidade, sem dúvida, e tem muito a ver com a questão do transporte. Nós já falamos um pouco de calçada, já falamos de ciclovia. Transporte coletivo. Nós vamos fazer corredor exclusivo em todas as avenidas principais da cidade. Me perguntou pelo Twitter, né, uma das pessoas que nos acompanha no Twitter, perguntou essa semana: Daniel, como é que você vai fazer corredor exclusivo em todas as avenidas principais? A Avenida Recife não cabe, foi o exemplo que ele usou. Eu até respondi, não cabe com os velhos conceitos que a cidade está utilizando hoje.
com o conceito de que o carro é a solução, realmente não cabe. Mas se a gente compreender que o ônibus é a solução, ou seja, o transporte coletivo, o ônibus, o metrô, né, o transporte de massa é a solução, se a gente tiver essa compreensão, a gente vai entender que precisa do corredor exclusivo. Essa experiência é muito bem sucedida em Curitiba, ela é muito bem sucedida em Bogotá, em Medellín, em tantas cidades do Brasil e do mundo. Por que a gente não aplica aqui? Junto com o corredor exclusivo, nós vamos fazer a passagem ser paga antecipadamente. Não adianta o corredor exclusivo e o formato atual, né, onde a gente tem a demora, as pessoas entram, ficam atrás da catraca, aquele empurra. Não, se a passagem é paga antecipadamente, as pessoas vão entrar e sair rapidamente do veículo. Como também colocar ar-condicionado em todos os ônibus da cidade. Alguns anos atrás, a prefeitura começou a exigir o ar-condicionado nos ônibus e depois recuou. Por que recuar? Recuar em benefício de quem? O Recife tem um clima muito quente, a cidade é quente. Se a gente tiver o ar-condicionado, a gente está colocando qualidade para o usuário. É a partir dessa mudança, inclusive, que a gente vai poder, né, começar a fazer uma inversão. As pessoas vão começar a deixar o carro em casa e vão sair de casa usando o transporte público. Por quê? O transporte público vai ser eficiente, vai ser de qualidade, vai ter conforto e vai ser mais rápido do que o carro. Hoje ninguém deixa o carro em casa para usar o ônibus, por quê? Porque é muito ruim, é 40 minutos para o ônibus chegar na parada, quando chega vai lotado, apertado, demora demais, então a gente vai começar a inverter essa lógica e vocês vão ver que no médio e longo prazo isso vai ter um impacto muito grande no trânsito. Como disse, isso são experiências que estão sendo bem sucedidas em outras cidades e a gente tem que pegar, não precisa inventar moda não, temos que pegar o que está funcionando e trazer para cá. Daniel, nós temos outras perguntas, mas infelizmente não conseguiremos responder hoje. Obrigada a você que esteve conectado conosco. Nós estaremos ao vivo aqui no site danielcoelho.com.br na segunda-feira para continuar discutindo os problemas da nossa cidade e mostrando as soluções e as propostas de Daniel Coelho para o futuro do Recife. Daniel. Muito obrigado, agradeço a todos que estão fazendo essa audiência crescer e vamos multiplicar. Eu quero pedir a vocês aí, quem hoje já está online, gostou dessa interação, que convide mais um amigo, convide mais alguém, fale de nossa candidatura, né? Inclusive ajude a gente a ultrapassar essas barreiras da internet. Eu sei que nesse campo da internet nós já estamos muito bem. A gente sente o apoio no Facebook, no Twitter, o tempo todo. Vocês estão dando um show em nossa campanha. Agora a gente tem um desafio. Falar com a mãe, com o pai, com o avô, com aquela pessoa que não usa a internet e falar de nossas propostas. Vamos tentar convencer cada dia mais uma pessoa para a gente fazer uma grande corrente verde e transformar essa cidade. Muito obrigado pela audiência e pelo apoio que a gente está recebendo.